Questão da UEL Paraná. Transpondo para a voz passiva a frase "não nos enganaríamos por muito tempo", obtém-se a forma verbal qual delas? Ok? Voz ativa versus voz passiva. Veja aqui. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, a voz ativa normalmente se expressa em frases em que eu tenho sujeito, verbo e um complemento do verbo, objeto direto, por exemplo. A famosa Ivo, veja aqui, é o sujeito, é quem faz a ação, viu, e o objeto da ação, no caso aqui, objeto direto, a uva. Como se faz a voz passiva? Bem, veja aqui, na voz passiva, o sujeito da voz ativa vira agente da passiva. É a mesma palavra precedida da preposição por. Então, esse agente da passiva é quem age na voz passiva. É o ex-sujeito. O que acontece com o verbo? No verbo acontece o seguinte: o verbo principal da voz ativa vai sempre para o particípio passado. Então, se for Ivo deu, dado. Ivo comeu, comido, particípio. E colocamos o verbo ser como auxiliar no mesmo tempo em que estava o verbo principal na voz ativa. Então, no caso de viu, o tempo é passado, o verbo ser foi. Ok? E o que acontece com o objeto direto? Quem era o objeto direto vai virar o sujeito da voz passiva. Então, a uva foi vista por Ivo. Ok? Vejam lá. Não os enganaríamos por muito tempo. Deixando essa frase assim um pouquinho mais explícita, nós não os enganaríamos, nós não enganaríamos eles. Esse por muito mais tempo é um adjunto adverbial, esse normalmente não incomoda, não sofre nenhuma alteração na voz passiva. É claro que isso aqui não está em português correto, mas está um pouco mais explícito que isso. Nós explicitamos o sujeito e explicitamos quem é o eles para ficar bem claro. Então vejam lá, objeto direto. Quem engana alguém, o objeto direto aqui é o os. Isso aqui é um pronome oblíquo. Ele vai virar sujeito. Como sujeito ele tem que ser um pronome reto. Eles. Ok? Enganaria vai ser seria. Verbo auxiliar seria. No caso, seriam. O verbo principal vai para o particípio. Enganado. Eles seriam enganados. Ou não seriam, né? Para ficar correto aqui, não seriam enganados por nós. Esta seria a voz passiva de nós os enganaríamos. Ok? Nós os enganaríamos, eles não seriam enganados por nós. Então, aqui está a forma verbal. Seriam enganados. Alternativa correta, letra D. Portanto, uma questão de voz ativa e voz passiva da UEL, alternativa correta, letra D. Valeu?